Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3 e o versículo 16. É um texto bem conhecido da igreja, e diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos podem dizer amém? Que Deus, pois, aplique essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Meus irmãos, o texto que acabei de ler, e como disse, é bem conhecido da igreja, é um texto extremamente rico, é um texto extremamente precioso da palavra de Deus, né? E uma das coisas que eu observo nesse texto é que essa palavra por si só, ela traz um resumo daquilo que é o Evangelho, o plano de salvação, melhor dizendo, o plano de salvação de Deus para a humanidade. Alguém já disse que esse texto é o texto áureo da Bíblia. Particularmente, eu acredito que nenhum texto é tão claro, é tão límpido, é tão nítido que fale sobre o plano de salvação para o ser humano quanto esse texto. É um texto completo, é um texto que tem começo, meio e fim. E essa mensagem, meus irmãos, é uma mensagem extraordinariamente especial para a vida de qualquer ser humano, em qualquer tempo, em qualquer época e em qualquer situação. Às vezes nós não temos a dimensão de quanto essa mensagem é preciosa. Por exemplo, quando Cristo iniciou o seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi pregar o Evangelho. O evangelista Marcos, quando narra o seu Evangelho, no capítulo 1, no versículo 14 e 15, ele diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus inicia o seu ministério pregando o Evangelho. Jesus inicia o seu Evangelho pregando a mensagem de salvação para toda a humanidade, para todos aqueles que necessitassem da salvação que ele vieram oferecer. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, é um texto também bem conhecido da igreja, e o versículo 18, ele diz assim, o apóstolo Paulo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Que palavra preciosa, que palavra bendita, que palavra maravilhosa. Mas esse mesmo apóstolo, ainda na carta aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 1 e 2, ele fala do caráter da sua pregação, e é muito precioso também. Vejam o que o apóstolo diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. O caráter da mensagem que o apóstolo Paulo pregava era Cristo crucificado. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Esta é a grande mensagem das boas novas, da novidade que Cristo veio trazer, de que Ele é o sacrifício que todos nós precisávamos. Quando esse mesmo apóstolo escreve a sua carta ainda em Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 2 e 3, ele diz assim, versículo 3 e diante, ele diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Esta era a mensagem central do apóstolo Paulo: Cristo morreu ao terceiro dia segundo as Escrituras. Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Sempre foi o caráter da mensagem do Evangelho: Cristo como sendo um sacrifício de Deus por cada um de nós. E meus irmãos, essa mensagem é tão preciosa, é tão maravilhosa, que nós encontramos em tantas partes da Bíblia. Há um texto que eu li, um versículo que eu li muito precioso, no livro de Zacarias, no capítulo 13 e no versículo 6, ele diz assim: se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas
as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Também fala daquilo que é o sacrifício de Jesus. Eu passei um bom tempo da minha caminhada acreditando piamente, acreditando de todo o meu coração que quando chegasse no céu, depois de contemplar a glória de Deus, depois de contemplar o Senhor Jesus, quem sabe abraçá-lo, quem sabe estar com Ele, e depois disso, eu sempre acreditei no meu coração que teria o desejo de procurar os profetas de Deus, os servos de Deus que participaram, fizeram coisas tão maravilosas, tão espetaculares, como por exemplo Davi. Eu sempre pensei, quando chegar no céu, eu quero perguntar a Davi como foi que ele derrubou o gigante, como foi que ele matou o gigante com uma pedra e uma funda. Eu quero procurar Moisés e saber como ele abriu o mar vermelho através da orientação de Deus. Eu quero saber como outros homens fizeram tantas coisas, Elias que subiu em uma carruagem de fogo. Mas meus irmãos, através do texto que eu acabei de ler em Zacarias, aonde diz que muitos me perguntarão que feridas são essas que foram feitas em tuas mãos, e me respondem, a resposta virá dizer: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus irmãos. A grande verdade, irmãos, é que Moisés, é que Abraão, é que Davi, eles que nos procurarão para saber da mensagem do Evangelho, porque a grande mensagem da Bíblia não é outra senão a mensagem da morte, a mensagem da ressurreição, aquele que morreu, mas que ao terceiro dia a morte não pôde sustentá-lo, o túmulo não pôde sustentá-lo. Esta é a maravilhosa mensagem do Evangelho, esta é a mais poderosa mensagem de todos os tempos. De tal forma, meus irmãos, acreditem, não tenha dúvida alguma, são todos eles os profetas, são todos que nos procurarão para saber desta notícia, para saber desta mensagem. E é bíblico, porque a Bíblia diz o seguinte: João Batista é o maior de todos os profetas que já houve aqui, mas no reino de Deus, depois de João Batista, depois da lei, o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Por quê? Porque agora vivemos e contemplamos o Filho de Deus que foi morto e crucificado ao terceiro dia. Todos os profetas disseram: virá alguém que anunciará o caminho. João Batista disse: esse é o caminho. E nós podemos dizer aquilo que João Batista não viu. João Batista não soube que Jesus morreu, não soube que Jesus ao terceiro dia ressuscitou, não teve a oportunidade de pregar a mensagem que eu e você tem a oportunidade de pregar hoje, de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, mas que também ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus Pai. É uma mensagem tão poderosa, irmãos, e tem transformado tantas vidas. Eu vi um testemunho extremamente rico, extremamente forte, está na internet. Hoje, com a internet, nós conseguimos visualizar também muitas coisas boas. E tem um testemunho, tem um vídeo intitulado Etoa, que quer dizer é verdade, baseado em um texto de Isaías 43:9, que fala do caminho, que fala dos povos, das nações que um dia iriam contemplar o Evangelho de Deus e que iria ver a glória de Deus e que iria aceitar esse caminho e que iria dizer: é verdade, nós vimos, nós contemplamos. E esse vídeo, essa mensagem, esse fato que aconteceu me chamou muito a atenção. Um missionário que foi evangelizar um povo, uma tribo que nunca ouviu falar de Deus, nunca ouviu falar de Bíblia, nunca ouviu falar de Jesus. Para aquela tribo, Deus era um pássaro negro, que eu não sei intitular o nome. E esse missionário chegou até essa tribo e começou a evangelizar aquela tribo. Teve que aprender o idioma antes, a linguagem deles, e a cada dia ele ensinava. Todos os dias ele reunia a tribo de manhã e à tarde para ensinar a palavra. Como eles não sabiam ler, ele usava imagens, um cordeiro, e sacrificando o cordeiro e mostrando aquilo que representava o sacrifício do cordeiro desde o começo, e mostrou como Deus criou tudo.
ensino. Se alguém uma pessoa estava grávida, também fazia-se uma cabana ali no lugar do ensino. Eles não perdiam os ensinamentos daquele missionário. Teve até alguém que deu à luz a um filho ali no momento daquele ensinamento, no momento daquela evangelização, e a evangelização continuou. E o interessante, irmão, desse vídeo está tudo registrado, porque eles filmavam cada mensagem, cada passo, eles iam filmando para ver o que Deus ia fazer. E o interessante é que na última mensagem, que era sobre Cristo, eles pegavam, colocavam alguém simbolicamente numa cruz, colocavam uma bexiga com um líquido vermelho por baixo da camisa, e aí furava com uma lança, e aquele líquido escorria. E meus irmãos, vocês precisariam ver o semblante dessa tribo indígena toda revoltada, mas ao mesmo tempo começando a entender e a compreender a mensagem desde o Velho Testamento do Cordeiro que foi morto e que o seu sangue purificaria e salvaria a vida daquelas pessoas. E agora eles entendiam que aquele sangue estava sendo derramado por eles. E aí eles se reuniram depois dessa mensagem e começaram a conversar com o missionário. E aí cada um que dizia alguma coisa, alguém se levantava e dizia assim: eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. E aí outro se levantava e dizia: olha, eu passei todo o tempo sendo atormentado por espíritos, mas eu encontrei a salvação em Jesus. Ele morreu, eu acredito que ele perdoou os meus pecados. Daqui a pouco o chefe daquela tribo também se levanta e dá o seu testemunho e diz assim para todos que estavam ali: olha, Jesus morreu e perdoou os nossos pecados, ele perdoou os meus pecados. E aí ele diz assim: é verdade. E aí todos começam espontaneamente a dizer: é verdade, ele perdoou os nossos pecados com o seu sangue, é verdade. E aquela tribo toda se abraça e começa a pular e começa a gritar: Etoa, que quer dizer é verdade. E durante 2 horas e meia aquela tribo pulava de alegria, porque encontrou o perdão dos seus pecados através da grande e poderosa mensagem do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo não se cansava. Ele dizia: ainda que eu pregue para salvar alguns, ainda que eu pregue por salvar poucos, todavia eu pregarei, eu me gastarei cada dia ainda mais para pregar essa mensagem tão preciosa. Como disse aos irmãos, o texto que acabei de ler é um texto precioso, porque ele tem início, meio e fim. E o início, quando a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o início do plano de salvação de Deus para a humanidade está claramente aqui no texto. Está no plano do grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Então o plano de salvação para toda a humanidade tem início, tem origem num grande amor de Deus pela humanidade. Talvez você se pergunte, como eu já me perguntei um dia: olha, mas quando Deus criou Adão e Eva, por que ele permitiu que eles pecassem? Por um único motivo: porque Deus queria fazer seres livres, assim como ele é livre. É por isso que eu sempre gosto de afirmar que o Calvário nada mais é do que o preço da nossa liberdade, o preço da nossa redenção, porque nós somos livres através do Calvário. Jesus pagou o preço por mim e por você. O nosso dirigente aqui, quando leu Romanos 1,16, é interessante que lá no texto, o 17, fala que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. E que justiça é essa, irmãos? É que, como Adão pecou, e nós, sendo representados por ele, se tornamos pecadores também. Se terminasse em Adão, se terminasse ali, seria injustiça, porque eu não pequei, você não pecou, quem pecou foi Adão, e nós nascemos já pecadores por causa de Adão. Mas aí é onde entra a justiça de Deus no Evangelho, porque assim como Deus colocou
extremamente superior. É como foi dito aqui nessa noite: aonde abundou o pecado lá em Adão e também na nossa trajetória de vida, superando a graça de Deus em Cristo Jesus. A cruz é maior do que o jardim, a cruz é mais forte do que a desobediência do jardim. A cruz salva, o jardim condena, a cruz liberta, o jardim escraviza. Mas glória a Deus que Cristo nos deu o seu Filho para nos libertar. E esse amor, irmãos, tem características especiais. Esse amor é maravilhoso. Como disse aqui aos irmãos, primeira coisa que eu gostaria, que eu poderia destacar nesse amor, é que ele é imensurável. Não dá para medir o amor de Deus. Não dá para mensurar o amor de Deus. Não dá para calcular o tamanho do amor de Deus. Se você disser que o amor de Deus é tamanho do mar, é pouco. Se você disser que é tamanho do oceano, é pouco. Se você disser que é tamanho da terra, é pouco. Se você disser que é tamanho do universo, é pouco. É por isso que a Bíblia, não encontrando uma expressão exata para expressar a grandiosidade do amor de Deus, ele colocou uma expressão dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu quiser medir o tamanho do amor de Deus, eu tenho que voltar 2000 anos atrás. Eu tenho que contemplar um homem carregando uma cruz, sendo chicoteado. Eu tenho que contemplar o Filho de Deus encarnado com uma coroa de espinho na cabeça. Eu tenho que contemplar o Filho do Senhor, o Filho de Deus, sendo crucificado em uma cruz, levando cusparada na cara, sofrendo todo tipo de vitupério, de vergonha, todo tipo de situação vexatória. Eu tenho que olhar para a cruz do Calvário e contemplar o brado que ele deu antes de morrer, dizendo: Elohi, Elohi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que tu me desamparaste? Sabe qual é o grande sofrimento de Cristo? Não é só as cusparadas, não é só as canas que bateram na cabeça, não é só o chicote que lhe feriram as costas, não é só a zombaria e o escárnio. O grande sofrimento de Cristo é não sentir, é perceber que Deus não estava presente quando ele mais precisou. Ele olha para um lado, ele olha para o outro lado, e como os meus e os teus pecados foram sobre Cristo, ele naquele momento olhou, procurou o Pai, e ele não encontrou, e ele disse: Deus meu, por que tu me desamparastes? Sabe por quê? Foi por causa do grande amor de Deus. A mão que segurou o martelo foi a mão de Deus. Grande sofrimento naquela cruz. Maior, além do Filho, a ausência do Pai. Eu fico pensando, Deus, olhando e contemplando o Filho sofrendo injustamente, sofrendo vitupério, sofrendo vergonha. O Pai poderia, em um instante só, resolver tudo. Jesus disse: olha, pensa que eu não poderia clamar o meu Pai e ele mandaria 12 legiões de anjos, mas ele não clamou por amor a mim, por amor a você. E Deus olhou. E aí, filosoficamente, eu digo que a única coisa que segurou Deus, que foi mais forte do que Deus, que quando Deus quis se levantar para poder socorrer o seu Filho, foi o grande amor. Foi a mão do amor de Deus que colocou no seu próprio peito, que fez com que ele não agisse por causa de mim, por causa de você. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você, aquele castigo era para todos nós, mas ele preferiu morrer em nosso lugar para nos dar a salvação. Que coisa bendita, que maravilha, que mensagem tão maravilhosa é saber que Deus enviou o seu Filho ao mundo para poder salvar todo aquele que nele crê. É interessante, irmãos, que a Bíblia traz uma revelação preciosa. Eu encerro por aqui por causa do horário, mas a Bíblia traz uma mensagem tão preciosa quando ela diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo, não é
Havia. E que condição era essa? É como se o filho chegasse para o pai e dissesse: vai se salvar muitos, mas não foi isso que ele disse. Ele disse: sabe o que? Vai se salvar um. E o pai disse: sim, vai se salvar. E aí Jesus disse: eu vou por esse um. E sabe quem é esse um? Esse um é você. Esse um é você. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo que enviaria o seu filho, desceria do céu, enfrentaria tudo o que enfrentou, passaria tudo o que passou, morreria numa cruz somente por causa de você. Ainda que ninguém mais acreditasse, mas se só você acreditasse, ele viria. Por quê? Porque o texto diz que Deus enviou seu filho ao mundo para que todo, não é para que todos, é para que todo aquele que não pereça, mas tenha. Deus que ama a todos, Ele consegue enxergar pessoalmente cada um de nós. E quando Ele enviou o seu filho, Ele morreu pessoalmente por mim, pessoalmente por você. Esse sacrifício é suficiente para salvar toda a humanidade. Esse sacrifício é suficiente para salvar qualquer pecador na face da terra. Esse sacrifício é suficiente para alcançar todas as pessoas. Mas mesmo assim, Ele morreu de forma pessoal, por mim e por você. Ele pagou o preço por mim e por você. Foi por causa de Marcos, foi por causa de João, foi por causa de Pedro, foi por causa de Maria, foi por causa de cada um de nós que Ele enfrentou aquela cruz. Que nós possamos compreender o grande valor dessa mensagem, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes a gente sofre, às vezes a gente fica chateado com alguma coisa, às vezes a gente desespera da vida, às vezes a gente passa por momentos difíceis e às vezes a gente até desacredita deste amor. Mas sabe uma coisa que esse amor é? Esse amor é inquestionável. Inquestionável. Eu lembro da história de uma irmã que ainda não conseguia superar a perda do seu filho. E aí ela chegava na igreja e depois de ouvir a mensagem do pastor falando sobre o amor de Deus, ela num momento de uma oportunidade, ela dizia assim, pedia oportunidade, o pastor dizia: pode falar, minha filha. E ela dizia assim: aonde Deus estava quando meu filho morreu naquele hospital? E o pastor parou. Sabe aquela resposta que só Deus dá para o nosso coração? Foi a resposta que Deus deu para o seu cérebro. E aí o seu cérebro respondeu para ela dizendo assim: Deus estava no mesmo lugar quando o seu filho morreu na cruz do Calvário. O amor de Deus é inquestionável. O amor de Deus é imutável. O amor de Deus é sacrificial. O amor de Deus é palpável. O amor de Deus, irmãos, é grandioso. E nós temos que contemplar esse amor. E nós só podemos contemplar olhando para a cruz, olhando para o Calvário, olhando para o autor e consumador da nossa vida.